Eu dizia que ia pra aula, mas ia mesmo era dar uma escorregada com o meu boy. Me chamo Juliana Escorrega na Banana. Tempos atrás eu estava bem focada nos meus estudos, mas tudo mudou quando conheci o meu gato, o Sérgio. Nos conhecemos na internet e desde então começamos a nos ver todos os dias. Comecei faltando um dia de aula para ir na casa dele e pensei, um diazinho não vai fazer mal. Mas o problema é que comecei a fazer isso todos os dias. Eu dizia para minha família que ia para aula, mas na verdade eu ia mesmo era dar uma descamada na sereia. Ai meninas. Minhas colegas de classe estavam me ligando para saber o motivo da minha ausência. Mas eu apenas desligava o celular e continuava a brincadeirinha. As minhas desbicadas na pipa do meu boy estavam ficando diárias e minhas notas começaram a cair. E quando me dei conta, eu já tinha faltado 16 dias seguidos. Pessoal, infelizmente hoje eu e o Sérgio não estamos mais juntos e eu acabei reprovando. Mas o importante é que escorreguei legal no tobogã dele. É aquilo que eu costumo dizer: se a vida te der bananas, escorregue, O infeliz aqui de casa vivia dizendo que estava doente, que não aguentava trabalhar. Ele recebia um benefício do INSS e era só pra luxar, pagar academia, farriar. E eu me lascando, feito cavalo, ralando em casa alheia pra dar comida pra ele e pros meus filhos e ainda pagar aluguel. Quando foi esses dias eu peguei uma conversa dele no celular, falando com o irmão. E no dia que sair minha aposentadoria, eu saio de dentro dessa casa, largo essa doida e vou morar com fulana, que era a prima dele. Eu quase caí dura, mas não fiz escândalo. Só peguei o número do benefício dele, peguei prints das conversas dele jogando futebol, liguei pro INSS e fiz uma denúncia. E no dia da perícia dele, o perito disse: essa palhaçada acabou aqui, ele está apto a trabalhar. Acabou a mamata. O homem chegou aqui doido, querendo recorrer, mas não teve jeito, perdeu o benefício. Aí quando a prima soube que ele perdeu a grana, deu um chute no furico dele. Foi quando eu peguei minhas coisas, aluguei minha casa e separei desse traste. Ele ficou igual doido, me procurando, querendo voltar. Dei entrada na pensão dos meninos hoje, ele tá aqui igual um louco, dizendo que não tem como pagar. Eu gritei: te vire e bote tuas molas. E até hoje ele não sabe que fui eu que fiz a denúncia pro INSS. Diga aí, meu povo, o que vocês faria numa situação dessa? Deixa aqui nos comentários. Homem, você é muito cheirosa, que é isso? Quem te falou que você tá fedendo e tal? Na hora eu fiquei com vergonha, não falei nada. Eu, não, é coisa minha. E fui embora pra casa. Aí quando meu marido veio falar pra mim que eu tinha que tomar banho, que eu tava fedendo e tal, eu perguntei pra ele o que estava acontecendo. Porque tinha exato já 2 anos que ele estava com essa paranoia e eu não tava fedendo, eu não tinha mau hálito, porque as pessoas que conviviam comigo não sentiam isso, somente ele. O que de fato ele queria com isso, porque ou era ele que fedia, tava querendo jogar a culpa em mim, eu não tava mais reconhecendo aquele homem que eu tinha me apaixonado. Daí ele confirmou, dizendo que realmente eu fedia e essa era a opinião dele. E aí, com o passar do tempo, gente, eu acabei descobrindo que meu marido, ele já tinha outra há tempos. E ele começou a dizer isso, gente, que eu fedia pra me deixar pra baixo, sério. A intenção dele era me deixar depressiva para que eu pedisse o divórcio. Gente, eu fiquei muito chateada, sabe? Pedi o divórcio logo após eu descobrir tudo isso. Só que hoje ele se mostra arrependido, pede o meu perdão e eu não consigo perdoá-lo. Vocês perdoariam, gente? O que vocês fariam no meu lugar? Pegue suas coisas que estão aqui. Nesse apartamento você não entra mais. Olha o que me fez, você foi me trair. Agora arrependido quer voltar atrás. Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fada. Não adianta vir com baixaria. Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava. Pega o elevador, a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria que aqui você não entra. Mana, tô me tremendo todinha. Mana, lá vem a mãe de santo. Ainda te falei ainda, agora tu quer fazer macumba pra macho que não vale nada. Pois é, mãe de santo, ele me largou, foi embora com outra. E não é bem assim, só pegar e largar. Ele não se governa. Quero ver se ele não vai voltar comigo. Minha filha, a atual do teu ex fez serviço pra tu não voltar mais com ele. Mana, mas olha lá, né? Pra te ver como essa mulher é péssima. Ela fez serviço pra mim não voltar mais com ele. Mas a senhora pode fazer outra aí, por cima desse. Quero ver se ele não vai voltar. Deixa, minha filha, que a mãe velha vai dar um jeito.
Tu trouxe a cueca e o cabelo do culhão dele que eu te pedi? Ô, quem me botou macumba, essa macumba não me pegou. Quem te botou macumba, essa macumba não te pegou. Eu tentei em Deus, essa Meu enteado chegou aqui em casa todo sonso perguntando pelo pai. Eu falei que o pai dele tava viajando, ele foi e perguntou, o cartão dele tá aí? Eu falei, tá não, porque meu marido já tinha me avisado que não era pra emprestar o cartão pra ele. Daí ele passou o dia todo por aqui, depois fingiu que tava brincando com as crianças lá perto do meu quarto. Então eu peguei minha carteira pra comprar as fraldas dos meninos, eu vi que meu cartão de crédito tinha sumido. Quando eu abro o app do banco, tá lá um valor altíssimo de uma loja de celular. Meu perfil oficial é Casinha da Mica. Liguei pro meu marido, contei a situação, aí ele falou, mulher, se acalme, a casa tava cheia de gente, você vai julgar logo meu filho. Daí a pouco a namorada dele posta uma foto com o telefone da última geração da maçãzinha, agradecendo meu enteado, prestou não. Fui atrás dele e coloquei ele contra a parede, ele gritou, meu pai paga. Eu digo, me devolva meu cartão, eu tô indo na delegacia agora da parte de você. Aí ele me devolveu o cartão, liguei pro meu marido e contei tudo. Ele disse, se preocupe não, ele ajuda a pagar as parcelas. Eu gritei, como é história, tem isso de me ajudar a pagar a parcela não, você vai me pagar é tudo. Peguei o cartão dele com limite maior que o meu e fui na casa da minha tia e passei na maquineta dela. Peguei o valor e paguei meu cartão à vista. E quando meu marido viu a notificação do banco, foi preto de raiva, dizendo que ele não ia ter condição de pagar. Diz aí, meu povo, o que vocês fariam numa situação dessa? Deixa aqui nos comentários. Parte 2. Já que elas não queriam sair da minha casa, então eu resolvi explicar pra elas como as coisas realmente eram. Que elas não tinham direito àquela casa porque aquela casa foi comprada com o dinheiro da herança que a minha avó deixou pra mim. Pouco tempo antes da gente comprar essa casa, a minha avó havia falecido, né? E como eu era a única neta dela, porque a minha mãe foi filha única e a minha mãe já havia falecido, ela deixou o dinheirinho que ela tinha guardado, as economias dela de uma vida pra mim. Então, com esse dinheiro da herança, eu comprei essa casa e a gente reformou com o dinheiro que a gente tinha juntado até aquele momento. Porque o dinheiro que a gente tinha conseguido juntar não dava nem pra começar a pagar a casa, né, gente? Convenhamos que uma casa não é barata. Na hora que eu falei isso, a minha sogra e a ex do meu marido começou a dar escândalo, porque segundo elas eu tava inventando que isso não era verdade, que eu tava dizendo aquilo só pra mim poder ficar com a casa, que isso não ia ficar assim, que elas iriam chamar a polícia. Então eu disse pra elas que elas poderiam chamar quem elas quisessem, porque aquela casa estava no meu nome e foi comprada com a minha herança. Então elas simplesmente decidiram destruir a minha casa. Elas quebraram as portas, as janelas, destruíram os meus móveis, porque segundo elas não ia ficar assim, que o meu marido tinha investido naquela casa e elas tinham direito àquela casa sim. Eu chamei a polícia pra elas, a polícia veio, prendeu elas, levaram elas pra delegacia, elas tiveram que pagar fiança pra sair e eu processei as duas. No fim, eu consegui ganhar o processo e elas tiveram que pagar uma indenização pra mim. Como elas não tinham dinheiro pra pagar essa indenização, pra cobrir os danos que elas causaram na minha casa, as duas não tiveram outra opção a não ser vender os carros, né, delas, pra cobrir a indenização que o juiz estipulou que elas deveriam me pagar. No fim, elas não tiveram direito a nada e ainda saíram no prejuízo pra aprender a não colocar a mão no que é dos outros. Oi, eu sou a Thay, do Thay Relatos, me siga pra mais histórias como essa. ยายแหลมที่ตอนสาวๆผิวขาวตาคมสมใจฉันจะเล่าข่าวตอนย้อนไปอายุแกได้ไว้จากพอดีพอทุ่งมาตรงละแต่งอกเยื้องกายฉันแถวเลี้ยงลายไม้ไปดูของดีพอลมหนาวเอาพัดมายังราตรียายแหลมโซพีก็ออกมาที่แผ่นชีวิตยายแหลมนานๆต้องพึ่งอาภาเสียงเพลงยอมนำ ฟังแกเล่าความหลังยังจำแกสู้ทนทำเก็บเงินมาหลายปีพอทุกเดือนก็ต้องไปทุกเพลงอะไรทำเพลงให้ได้จังหวะดีๆมาอย่างยาอย่าสายเอวก็ดีสายให้กว่าที่ได้คืนละกี่นาทีโอ้ละนา Meu filho de 14 anos chegou chorando em casa, desesperado, falando que ele tinha sido reprovado pela professora dele de matemática. E que quando ele foi questionar a professora falou pra ele: pergunta pro seu pai. Como assim? Gente, na hora já me passou várias coisas na cabeça. O que eu acho mais engraçado é que a pessoa estuda anos pra poder ter uma profissão, pra poder se formar, pra poder ter ali uma estabilidade e simplesmente acaba com a carreira ou acha que nada pode acontecer e aí arrisca a sua carreira por causa de um macho. Um macho nenhum vale um negócio desse. Pode ser o bam, amor. Ele não vale a tua carreira. E aí, beleza. Eu já tava estranhando, porque o meu filho, ele era levado pra escola pelo pai dele, né? Porque a gente mora um pouquinho longe da escola. Eu sou casada, já tenho 20 anos, temos um filho. E era sempre ele que levava nosso filho pra escola. E aí, do nada, ele perguntou pra mim se eu não poderia passar a fazer isso. Levar o meu filho na escola, nosso filho. Eu achei estranho, porque ele levava há anos e ele nunca me pediu isso. Nosso filho estudava na mesma escola. E aí ele também perguntou se eu poderia ir nas reuniões
porque ele tava ocupado. Enfim, ele me inventou um monte de desculpa, sendo que sempre era o meu marido que cuidava dessa parte, sabe? Eu cuidava mais das partes administrativas. A gente dividia. Ele basicamente pediu pra poder trocar. Eu achei um pouco estranho, mas como era sempre ele que fazia, eu falei, vai ver, ele tá, né, quer trocar, ou tá realmente ocupado no trabalho. Meu marido tinha uma empresa, não sei o quê. Mas ele era o dono da empresa. Eu trabalhava num escritório, ele era dono da empresa. Por ele ser dono da empresa, ele conseguia fazer o horário dele. Por isso que a gente dividia dessa forma. Mas eu falei que tudo bem, a gente fez todo um reajuste. Perguntei pra ele se era muito importante, ele falou que era muito importante. A gente fez todo um reajuste e eu passei a levar o nosso filho na escola. Dá o nome dele fictício aqui de Enzo. Um belo dia, estava meu marido no trabalho, eu já tinha chegado em casa. Meu filho, era final do ano, meu filho chegou chorando muito, pedindo desculpa, dizendo que ele tinha sido reprovado. E assim, eu nunca fui uma mãe de ficar pegando no pé dele. Eu ensinei o meu filho que ele tinha que estudar, que ele tinha que ter a responsabilidade dele e que aquilo ali era a única coisa que ele fazia. Então ele tinha que, ele mesmo, administrar as notas dele, as coisas dele. Eu olhava ali o boletim e tal. Sabia que ele não estava indo muito bem em matemática, mas ele estava estudando muito. E aí ele falou, mãe, eu estudei tanto, eu sabia tudo, eu fiz a prova tão tranquilo, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, que não sei o quê. E chorando, eu, calma, falando que tinha sido reprovado. E eu falando pra ele, filho, se você foi reprovado, tudo bem, a gente vai dar um jeito, mas o que foi? Por que você tá chorando tanto? E ele falando que não tava entendendo, o que tava acontecendo. Aí, segundo ele foi falar com a professora, porque a professora nem sequer corrigiu a prova dele. Ele entregou a prova, segundo ele, a professora só deu 0 e falou reprovado na cara dele e na frente de todo mundo lá que tava fazendo a segunda chamada lá de reprovação.